Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Ele foi chamado hoje lá na CPI dos ataques golpistas. Aos parlamentares, o general chamou de fantasia a delação de Mauro Cid. Depois disso, Augusto Heleno foi desmentido pelos deputados e senadores. No governo Lula, a assessora especial da ministra de Igualdade Racial foi demitida do cargo após ofender torcedores são paulinos nas redes sociais. Ela fez essas ofensas enquanto estava trabalhando no domingo a serviço do governo na final da Copa do Brasil. E no noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi ao encontro de trabalhadores grevistas da indústria automotiva. Com esse gesto, Biden se tornou o primeiro presidente americano a participar diretamente de um ato grevista. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Eu começo esse episódio contando para você como foi o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, lá na CPMI dos ataques golpistas, que apura os atos do dia 8 de janeiro. O general, que é muito próximo do ex-presidente Bolsonaro, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ficar calado na CPI, mas ele não aguentou e falou muito. Na CPMI, ele foi perguntado sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele disse em depoimento à Polícia Federal que o então presidente Bolsonaro participou de reuniões sobre golpe de Estado juntamente com a participação de comandantes das Forças Armadas. Hoje, aos senadores e deputados, o general Heleno tentou desqualificar essa delação de Mauro Cid, que inclusive é amigo pessoal dele. Ele chegou a dizer que é uma fantasia a versão do coronel de que Bolsonaro debateu um golpe com comandantes militares depois das eleições do ano passado. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação. E me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. Foi aí que os deputados e senadores resolveram fazer um fato ou fake ao vivaço na CPMI. O deputado Rogério Correia, do PT, apresentou durante o depoimento uma imagem que foi publicada em um perfil oficial do Palácio do Planalto quando Bolsonaro era presidente, que desmente essa fala que você ouviu do general Heleno. A foto é de fevereiro de 2019 e mostra Bolsonaro em uma mesa com o ministro da Defesa na época, o Fernando Azevedo, e também com os comandantes militares, além do próprio Heleno e Mauro Cid, que estava sentado atrás do general Heleno. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá o Mauro Cid. E o general Heleno, que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas, se eu quiser eu pego o vídeo, o senhor acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião,
Ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu pra gente, o senhor me desculpe. O senhor não faltou com a verdade com a gente, eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre, e ouviu tudo aquilo que foi dito. Ou seja, não é bem assim. a divulgação aí dessa imagem que desmentiu ao vivaço a versão do general Heleno gerou um bate-boca generalizado entre os parlamentares e o próprio general. O deputado Rogério Correia disse que o general tentou desqualificar a delação premiada de Mauro Cid e foi nesse momento que o general Heleno ficou muito nervoso e acabou admitindo a presença do ajudante de ordens nessas reuniões. É claro, o senhor pode dizer que literalmente ele não está à mesa, ele está logo atrás, mas ele ouvia tudo. As delações dele servem como testemunha. É isso que está provado agora, o senhor queira ou não. Não, eu queria que o senhor repetisse a imagem. O senhor está dizendo. Do Mauro Cid? O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Quem está faltando com a verdade é o senhor. Não, senhor. Ele está lá, a imagem é clara, ele está lá sentado na reunião das Forças Armadas. Ele está sentado com o senhor na reunião das Forças Armadas. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid? Está ouvindo, general. O senhor não deixa falar, eu não posso responder. Ele está ouvindo, está lá, atrás do senhor, ouvindo tudo. Mauro Cid ouvia tudo, tá bem claro. Mauro Cid ouvia tudo. A imagem fala por 1000 palavras. Olha a posição. E o senhor acha que ele não está escutando? Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? É lógico que ele está escutando. Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? Ele está escutando. Ele está escutando. Ele não dá parte. E ele vai delatar. Ele não participa. Isso. Ele não tem atuação Ele vai delatar, nenhuma. inclusive, o senhor. Mas mesmo assim, o general Heleno manteve a versão de que Mauro Cid não tinha direito a debater os temas das reuniões de Bolsonaro. Coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, tá ligando pro presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Ele não dá palpite numa reunião dessa. Ele não levanta o braço e fala, presidente, eu quero falar. Isso não existe. E lógico que não, isso aí não existe. Então pronto. Então o que eu estou dizendo é perfeitamente lógico e viável. As pessoas aqui estão querendo me comprometer. Vão perder tempo. Mas o senador Fabiano Contarato explicou para o general que mesmo sem poder debater os temas, o tenente-coronel Mauro Cid escutava tudo o que era dito nessas reuniões e que, por isso, ele é testemunha de todos os atos. Ele pode ter participado dessas reuniões, ele não ter o papel deliberativo, obviamente que não terá, mas tudo que ele presenciou ali, ele vai poder, sim, testemunhar na qualidade de testemunha. Porque não é uma questão de minimizar a participação, é uma questão de constatar que quando se debatia qualquer comportamento que atentasse contra a democracia, quem estava naquele espaço fisicamente, óbvio que você tem ali aquelas que vão atuar diretamente, mas você tem aquelas que estão ali de forma incidental e que terão a sua atuação analisada oportunamente na qualidade de testemunha. O general Heleno também disse em outra parte da CPI que ele desconhece o debate sobre golpe de Estado no governo Bolsonaro e que nunca viu um documento propondo um golpe. Heleno diz que jamais tratou de assuntos eleitorais com subordinados e que, por isso, não existe um DNA bolsonarista no Gabinete de Segurança Institucional. No GSI, permaneceu o DNA bolsonarista do general Heleno. Essa foi uma frase infeliz, pronunciada, eu nem sei por quem, algum jornal que publicou. Não ficou DNA bolsonarista do general Heleno, porque eu jamais tratei de política com os meus servidores. Então essa história que o meu DA é bolsonarista, isso aí não me atinge.
O general Heleno também disse que não houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro porque seria necessária uma estrutura bem montada e um comando organizado. Não bastaria apenas meia dúzia de curiosos que fazem besteiras, isso na palavra de general Heleno. Ele também disse que considera que os acampamentos em frente aos quartéis do Exército eram pacíficos. Só lembrando para você que os manifestantes pediam um golpe de Estado, que é nada pacífico e é totalmente antidemocrático. Bom, teve também um outro momento na CPI que o general rebateu uma frase da relatora Elisiane Gama. Em um tom de deboche, ele criticou o presidente Lula. Quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Ao longo do depoimento, o general foi ficando bem irritado com os questionamentos dos parlamentares e teve até um momento que ele foi truculento e xingou com palavrões a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Tá demais. Depois de ter falado tanto aí na CPMI, entrando até em contradições em alguns momentos, o general Heleno resolveu usar o direito de ficar calado, que foi concedido pelo STF. Isso aconteceu, por exemplo, no momento em que ele foi questionado se ele teve um encontro com o hacker Walter Delgatti Neto. O hacker chegou a dizer na própria CPMI que foi chamado lá no Ministério da Defesa para tratar de um plano para tentar burlar as urnas eletrônicas. O senhor tomou café da manhã com hacker junto com o Bolsonaro? Presidente, isso aí não é pergunta que... O senhor tomou café da manhã com hacker junto com o Bolsonaro? Presidente. Por muito menos aqui. Mauro Cid diz que o senhor estava lá na reunião, que tomou café com hacker. O senhor estava também? Eu vou ficar em silêncio. É claro. Do Congresso, vamos agora para o Judiciário, porque teve um acontecimento histórico. Eu sei que tem muitas panalovers advogadas, então fica aqui como incentivo para vocês. Hoje o Conselho Nacional de Justiça aprovou de forma unânime a medida que estabelece a alternância de gênero para a ocupação de vagas em tribunais de segunda instância, ou seja, conforme vagas forem sendo abertas, a ideia é que o cargo seja ocupado pelo sexo oposto ao que ocupava anteriormente o cargo. Então, por exemplo, se um homem estiver no cargo atualmente, a próxima pessoa que vai substituí-lo vai ter que ser uma mulher, e assim sucessivamente. Para isso, vai ter uma alternância de uma lista exclusiva de mulheres e outra mista. Essa medida ela passa a valer a partir de janeiro de 2024. Para isso, vai ser levado em consideração o critério de merecimento. Os critérios de merecimento envolvem requisitos como exercer o cargo por pelo menos 2 anos e o magistrado também não deve ter sido punido em um processo disciplinar nos 12 meses anteriores. Essa medida aí que foi aprovada hoje, ela representou também uma vitória pessoal da presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Isso porque ela vai se aposentar em breve, no mês que vem, e vai deixar o cargo esta semana, com a posse do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir na quinta-feira a presidência do STF e também do CNJ. Até por isso que hoje foi o último dia dela oficialmente como chefe do Conselho. E ela se emocionou ao receber homenagens dos colegas. É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior de que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas elas sempre escorrem para dentro.
mas elas têm nesses dias teimado em mudarem o rumo. Agora eu vou trazer para você um caso que está repercutindo muito nas redes sociais desde domingo e tem a ver com uma servidora do governo federal que hoje, após essa repercussão, acabou sendo demitida. E eu vou explicar para você essa história desde o começo. E o que aconteceu foi o seguinte: no domingo, a assessora especial da ministra de Igualdade Racial, Marcelle Decontré, usou o Instagram no dia da final da Copa do Brasil para criticar o que ela chamou de torcida branca do São Paulo. Marcelle é flamenguista e foi ao Morumbi a trabalho assistir ao jogo entre Flamengo e São Paulo. E em um dos posts, a assessora disse o seguinte, abre aspas: torcida branca que não canta, descendente de europeu, safade, pior tudo de pauliste, fecha aspas. Em um outro story, Marcelle postou uma foto de dentro do carro entrando no estádio e disse o seguinte, abre aspas: entrando no estádio no carro da Polícia Federal, morte horrível, fecha aspas. Essa polêmica aí, ela também acabou respingando na própria ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, porque a servidora estava juntamente com a ministra e ela postou um vídeo de dentro do avião da FAB a caminho do estádio. A ministra estava nesse voo juntamente com o ministro do Esporte, André Fufuca, e com essa assessora. Lembrando para você que o voo da FAB custa 7 vezes mais que um voo comum e foi pago com dinheiro público. E o avião da Força Aérea Brasileira só deve ser usado mesmo em casos extremos, o que não foi o caso, né? A ministra, que é flamenguista, foi para o Morumbi, acompanhou a final da Copa do Brasil, mas no vídeo que ela publicou nas redes sociais, ela explica que estava indo assinar um protocolo de intenções com a CBF para o combate ao racismo no futebol. Eu vou ao Maracanã, ops, mentira, ato falho, gente. Domingo a gente está indo para o Morumbi, mas por um excelente motivo, a gente está aqui agora no voo Brasília-São Paulo, a caminho do Morumbi. Não só porque eu sou flamenguista, tem por um motivo especial que a gente está aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe, como boa atleta que sou também, entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva. Depois de toda essa polêmica, a ministra usou as redes sociais para rebater as acusações e disse ser inacreditável ser questionada por fazer o seu trabalho e cumprir o seu dever. Isso em relação a ela utilizar o avião da FAB para fazer esse bate-volta lá no Morumbi. Em relação à servidora, hoje o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, repudiou e classificou de ultraje o post da assessora especial do Ministério da Igualdade Racial. Ele foi até as redes sociais dizer que a diretoria sempre teve preocupação com a igualdade e que o time é de todos, sem discriminação. E aí ele listou ações feitas pelo clube desde a criação e disse que hoje é o time mais popular. Júlio Casares também disse que recebeu um telefonema da própria ministra Aniele Franco pedindo desculpas e dizendo que medidas seriam tomadas. Depois disso, as medidas de fato foram tomadas concretamente. No final da tarde de hoje, a servidora foi exonerada, ou seja, ela foi demitida. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Ministério da Igualdade Racial diz que a servidora Marcelle Decontré foi tirada do cargo para evitar que atitudes não alinhadas com o propósito do Ministério interfiram no cumprimento institucional do próprio Ministério. Ainda segundo a pasta, as manifestações de Marcelle estão em evidente desacordo com os objetivos e políticas do Ministério. Agora eu vou levar você lá para o Rio Grande do Sul, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, informou hoje que setembro é o mês mais chuvoso de Porto Alegre em 107 anos. Até amanhã de hoje, o acumulado de chuva na capital registrou 413,8 milímetros. Para você ter uma ideia, segundo o INMET, é o maior valor para um único mês desde 1916, quando teve início a série histórica. O recorde anterior havia sido em maio de 1941, quando o volume de precipitação chegou a 405,5 milímetros.
Ontem, a Prefeitura de Porto Alegre fechou o sistema de comportas para evitar inundações. Na medição de hoje, o nível do rio Guaíba, no cais Mauá, registrava 2,70 metros. A cota de inundação é de 3 metros. A última vez que houve o fechamento das comportas foi em 2015. E a situação ela pode ficar ainda mais crítica porque o INMET emitiu hoje um alerta vermelho para a região de Porto Alegre, o que indica um grande perigo para a área. Segundo o INMET, os principais riscos são de chuva em grande volume, o que pode fazer com que rios da região transbordem e alaguem áreas urbanas. Ontem o Instituto já havia emitido um alerta laranja, que é menos grave do que o vermelho, para todo o estado, que ainda é válido para esta terça-feira, indicando possibilidade de chuva volumosa e vento forte. A previsão do tempo indica chuva e vento em praticamente toda a extensão do estado e está prevista a formação de um novo ciclone extratropical entre terça-feira, ou seja, hoje, e quarta-feira. E atenção, o INMET fez o seguinte alerta para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores porque há risco de queda e descargas elétricas. Também não é indicado estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, o INMET também sugere que aparelhos elétricos e o quadro geral de energia sejam desligados. Outras informações também podem ser buscadas com a Defesa Civil do Estado pelo telefone 199 e também pelo Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Agora eu vou falar de economia porque você lembra que na semana passada o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, reduziu a taxa de juros no país? Então, hoje saiu a justificativa que levou o Banco Central a reduzir novamente essa taxa. O documento da ata da reunião, que decidiu pelo corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, foi cheia de recados. O Copom pregou cautela e disse que é pouco provável um corte ainda maior na taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A taxa está em 12,75% ao ano. O comitê sugere que vai promover o mesmo corte nas próximas reuniões por entender ser o ritmo mais apropriado nesse momento. O Copom usa como argumento a preocupação com as políticas públicas e as expectativas do mercado para a inflação, que continuam acima da meta. Economistas esperam que a inflação do nosso país vá fechar um ano em 4,86%, que é acima do previsto, acima do teto. Por isso, o Comitê do Banco Central diz que o cenário inspira cautela e moderação. Em resposta às críticas do governo federal em relação à condução do Banco Central, o Copom falou em atuação firme para fortalecer a credibilidade e a reputação das instituições e que não dá para esmorecer no esforço de reformas estruturais. O Banco Central diz, inclusive, que as incertezas sobre a dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros. Se antes a preocupação do Banco Central era com o novo marco fiscal, que foi aprovado pelo Congresso, agora o Banco Central está preocupado com a execução dessas medidas, ou seja, como colocar em prática o marco fiscal. Para cumprir essa meta, o governo tem que zerar o rombo nas contas públicas em 2024. E para isso, o governo precisa aumentar a arrecadação em 168 bilhões de reais. E da onde que vai vir esse dinheiro? Não sabemos. Apesar desses recados e da preocupação com o cenário externo, em especial com os Estados Unidos e a China, o Banco Central brasileiro diz que a economia brasileira segue resiliente e vai bem. Após a divulgação da ata do Copom, o presidente Lula diz que a economia vai continuar serena e que ninguém vai dar cavalo de pau. Lula falou bastante no discurso sobre credibilidade e estabilidade econômica e fez uma série de elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o governo vai fazer o que precisa ser feito. Esse país nós vamos construir e eu espero que a gente construa junto. A economia vai continuar serena. Aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. Aqui a gente não vai inventar. Aqui a gente vai fazer o que precisa fazer, sem pretendimentos.
Lula diz que a serenidade do ministro da Fazenda que permite a construção da ideia de que o Brasil está dando certo. Ele falou das ações do governo e disse que, após muita conversa, tem conseguido aprovar pautas importantes no Congresso Nacional, mas tudo isso graças à credibilidade que ele conquistou. Aproveitando essa deixa aí, eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu a esse assunto. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma super baixa de 1,49% aos 114.193 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,42%, cotado a R$ 4,987. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,22%, cotado a R$ 5,272. No noticiário internacional, eu vou levar você lá para os Estados Unidos, porque por lá aconteceu algo que foge um pouco dos padrões norte-americanos, digamos assim. O presidente Joe Biden, ele visitou hoje operários grevistas da indústria automotiva na cidade de Belleville, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, que é o berço dessa indústria. Os trabalhadores automotivos, eles estão fazendo uma greve histórica, da qual participam funcionários de 3 grandes empresas do setor, a General Motors, a Ford e a Stellantis, que é dona de marcas como a Chrysler, que é muito popular nos Estados Unidos. Com esse gesto aí, Biden se tornou o primeiro presidente em exercício nos Estados Unidos a visitar grevistas. Lembrando que ano que vem tem eleição nos Estados Unidos para a presidência e para Biden o desafio é provar que ele é o defensor dos trabalhadores, dos sindicatos e o arquiteto do ressurgimento da indústria motora dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca disse ontem que Biden é o presidente mais pró-sindicatos da história dos Estados Unidos. Biden, além do interesse eleitoral, também está de olho no conflito entre os trabalhadores e os empregadores dessa indústria-chave, que é a indústria automotiva, porque pode atingir em cheio a economia dos Estados Unidos, que está sofrendo com uma inflação alta. Biden disse que as montadoras deveriam beneficiar os seus empregados ao registrarem lucros recordes. Não é a primeira vez que Biden faz aí um aceno para os sindicatos. Biden, na eleição passada, recebeu um apoio gigantesco desse sindicato. E não foi um apoio qualquer. Os votos dos sindicalistas foram essenciais para que o estado de Michigan votasse a favor de Biden após eles votarem em Trump em 2016. Por causa disso, Biden venceu no estado de Michigan em 2020. Panorama CBN. E agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify. No Apple Podcasts, você pode seguir a gente. No Deezer, você pode favoritar. No Google Podcasts, você pode se inscrever. Lá no Cashbox, você pode se inscrever e dar like. No Amazon Music, você pode seguir esse episódio. E na Alexa, você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos pra você e até mais!